Estamos começando mais um Sabe Que É Seguro, o podcast da Sabem Seguradora. E hoje eu tenho uma pessoa que já esteve aqui com a gente, mas eu tenho uma pessoa que é novidade, é a primeira vez que está no podcast conosco. Hoje a gente vai conversar sobre corretores e empresas, como que esses protagonistas da inovação atuam no mercado de seguros junto com a Sabem, tendo a Sabem como parceria. E para conversar sobre isso, hoje eu estou aqui com o Thiago Schmidt, gerente do canal Affinity da Sabem Seguradora, e mais uma vez com a Janaína Serra, gerente nacional de seguros. Muitas vezes se fala de inovação apenas no viés de criar novos produtos, mas a inovação no mercado de seguros ela também pode estar em como que os corretores e as empresas eles utilizam o portfólio da Sabem para compor geração de valor dentro dos seus próprios mercados. E aqui, quando a gente fala em Affinity e a gente fala canal Affinity, canal corretor, eu tenho as pessoas aqui comigo hoje que juntos, dentro da Sabem, têm maior autoridade para falar sobre isso. Nossa intenção aqui hoje é explorar como que esses players, sejam empresas, e a gente vai trazer cases, sejam corretores, e a gente também vai trazer cases, podem explorar, junto com a Sabem, as possibilidades alternativas que a gente tem aqui para esses mercados. Thiago, Jana, mais uma vez sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, eu tô aqui já, figurinha carimbada, né? Eu não sei qual é a ordem exatamente que esses episódios vão ficar, mas é o terceiro que a gente tá gravando junto, né? Tá ótimo. Bom, acho que a gente falou nos episódios anteriores muito da questão da habilidade da Sabem de customização de produtos. Uhum. O quanto isso é um diferencial para o corretor, porque através dessa customização e dessa, vamos dizer, curadoria, vamos dizer assim, da área comercial, da equipe da Sabem, ele consegue trazer soluções e produtos que dificilmente ele tem isso no mercado, e isso traz uma receita nova para ele, fideliza esse cliente. E eu acho que aqui com o Thiago, a gente consegue falar isso também numa distribuição dentro de um outro balcão, que não é só o corretor de seguros, e sim uma distribuição, né, num outro canal. Eu quero só pegar um gancho de uma questão que tu falou, fidelização. Eu acho que a gente pode falar muito sobre isso nesse episódio, porque eu acho que é sobre isso, é agregação de valor. Sim. Né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Sim. Bom, obrigado. Acho que essa iniciativa da Sabem, né, da gente poder colocar cada vez mais como que a gente tem pensado, né, e articulado novas maneiras de distribuição, né, atrelado ao tema principal, que é a inovação, né? E isso é um exercício desde sempre, né? Eu já atuo nessa área há muitos anos e a gente vai acompanhando não só o mercado de seguros, mas eu acho que principalmente quando a gente fala em afinidades, a gente tem que pensar ter uma visão mais mundo, uma visão muito mais global das coisas, porque não adianta a gente ter produto, não adianta a gente ter as formas de viabilizar se a gente não oferecer a coisa certa para o nicho certo, né? E da forma certa. Então a gente vem trabalhando muito cirurgicamente na Sabem no que nos define, que é no ramo de pessoas, né? E se a gente for pensar em pessoas, a gente sempre brinca que a gente tem mais de 215 milhões de possibilidades, que são os CPFs do Brasil, né? Então, assim, obviamente que de uma maneira muito estruturada e nichada, mas a gente brinca muito assim porque acho que é o ramo principal onde a gente não tem limites, né? Então, qual que é o exercício que a gente faz? É criar valor no que a gente vai ofertar, formatar de produto, de serviço, para sair um pouco do mesmo, né? Enfim, aí utilizar o que a gente tem traçado como plano da companhia, como objetivos da companhia de atuação, e prover não só a parte de risco, mas serviços que as pessoas de fato vão utilizar, que as pessoas vão enxergar valor,
que tangibilize o seguro de fato. E isso se dá muito ao que eu estava falando um pouquinho antes, que é não só a gente ter uma visão do mercado de seguros, mas tem que ter uma visão de país, né? Uma visão de como está a economia, como estão as tendências de consumo, né? Como é que as pessoas estão se comportando para consumir não só seguros, mas como é que elas se comportam para consumir diversas coisas, né? Porque é aí que a gente enxerga necessidades, é aí que a gente enxerga a forma que essa pessoa prefere consumir. E seguro, a gente sabe que no mercado latino é complexo, porque tem aquela questão que já é falada há muito tempo, cultural e tudo mais, mas a gente tem que esquecer um pouco isso e ir muito mais na prática da vida real ali, né? Do que a pessoa precisa de fato e como você se comunica com ela. Perfeito. Porque não adianta você querer formatar um segurinho todo bonitinho, cheio de penduricalho e achar que vai jogar no oceano para alguns peixes pescarem. Não é eficiente. Ele tem que estar integrado ao contexto ao qual ele está se integrando. É a premissa que a gente usa. A gente quer eficiência, porque com eficiência na oferta, com o produto certo, a gente tem o resultado que a gente quer e o legado que a gente quer deixar para a companhia, né? E principalmente o resultado financeiro que a gente precisa entregar para os nossos acionistas, né? Sem dúvida. Eu acho, na verdade, que independente do canal de distribuição, né? Assim, claro, o corretor, ele é a principal figura quando a gente fala de distribuição de seguros, principalmente no Brasil, né? Mas independente do canal de distribuição, se o cliente está fazendo essa aquisição através de um corretor, ou se esse cliente está fazendo a aquisição através de um outro balcão, seja um varejista, seja um banco, eu acho que tem por trás a responsabilidade da seguradora de realmente amparar vidas, né? Assim, uma questão até que social também, né? Do quanto a gente pode possibilitar pessoas a ter uma proteção pessoal ou propriamente acesso a determinado serviço que exista uma deficiência, né? Por exemplo, a gente tem um problema sério de saúde, o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, né? Mas público do mundo, mas ele é eficaz para essa pessoa que está na ponta, então como que a seguradora pode facilitar o acesso dessas pessoas em algo que tem uma precificação adequada para que ele possa adquirir. Então, independente de qual canal de distribuição isso aconteça, eu acho que é um pouco do nosso papel aqui, e nesse formato saber medir ser customizável, entregar cobertura de risco ou serviços que tem principalmente no canal, na afinidade com um balcão, mas também que a gente possa trazer isso como uma questão até mesmo social nossa de facilitar o acesso dessas pessoas a tudo isso, entendeu? E eu acho que tem um ponto que eu acho que, do ponto de vista mais etéreo, a gente está trazendo vários pontos e várias perspectivas. Eu acho que é interessante a gente aterrissar e trazer cases aqui para ilustrar isso. Sim. Né? Eu até, enquanto você estava falando antes, Thiago, eu anotei aqui que eu me lembrei de um case que a gente até fez uma parte desse trabalho juntos, que era aquele trabalho que a gente fez para um provedor de internet. Te lembra? Eu acho que aquele é um baita exemplo de uma boa aplicação dessa customização de um produto inserido num determinado contexto para gerar valor para aquele público envolvido, tanto para o próprio provedor da internet, como para o cliente do provedor da internet. Né? Exatamente. Acho que eu me lembro mais ou menos, mas acho que vai vir de uma forma mais detalhada e se vier de ti, eu acho que isso é um bom case para a gente compartilhar aqui. Então, isso é interessante, porque a gente não só tem um olhar, né, para a gente formatar produto para a pessoa certa e da forma certa, mas a gente procura também ver lacunas de distribuição que hoje também são pouco exploradas, né? E uma vantagem muito interessante da Sabem, e isso a gente pode falar com mais propriedade até por anos de mercado e por onde passamos, enfim, a forma mais ágil que a companhia tem de poder tracionar em determinados
nichos e segmentos que talvez o mercado não olha porque talvez demande uma agilidade maior. Então, a gente tem essa, digamos, essa vantagem. E o provedor é um mercado que é muito pouco explorado. A gente olha que é muito pouco explorado, né? E a gente enxerga ele aqui como, cara, a gente está falando de mais de 30 milhões de usuários, né? De internet. E então, se a gente for mapear isso no Brasil, cara, a gente tem mais de 9 mil, 10 mil provedores de internet pouquíssimo conhecidos, que são conhecidos interior, litorais, isso no Brasil inteiro. Então, eu enxergo sempre nas capitais tem provedores pequenos hoje em dia. Nas capitais tem, às vezes regionalizado em bairros. Exatamente. E a gente está falando de uma camada que, cara, uma volumetria muito grande. Então, a gente conseguiu fazer olhando o todo, né? Fazer um produto que... Qual que é o apelo, o mote maior? É o serviço que ele vai utilizar, óbvio, mas que serviço que a gente vai... botar um serviço de assistência residencial. Cara, isso fica um pouco óbvio. Mas que é aquele cara de provedor? Qual que é a tendência hoje? Exatamente. Videogame. Então as pessoas jogam online. As pessoas trabalham... Agora está voltando, né, o presencial, mas teve a era home, depois o híbrido, né? E estão voltando, mas enfim, a cultura de trabalhar em casa e tal, as pessoas estão muito mais internéticas, e a questão do videogame, isso, as pessoas cada vez mais estão jogando online. Então a gente fez um serviço pontualmente que atenda esse nicho de pessoas, e num custo muito irrisório, porque a gente enxerga, obviamente, que quem é do segmento sabe a recorrência, né? Aí a gente traz não só... A gente atende o consumidor, que ele vai ter um negócio de fato tangível, que ele vai usar. A gente tem uma receita interessante para o canal. E eu acho que um ponto importante aqui, quando a gente pega esse exemplo propriamente dito, a gente fala de provedor de internet. Internet hoje é commodity. Sim. Né? Sim. Então, assim, quando eu olho sobre a ótica de commodity, eu posso olhar sobre como que eu agrego valor a isso, né? Então, eu me coloco no lugar do provedor de internet. Se eu presto um bom serviço, a internet tem regularidade, ela tem estabilidade, quando o cliente precisa de um suporte, eu sou rápido, eu acho que isso já é fugir da commodity. Agora, quando a gente começa a agregar outras coisas, como, por exemplo, esse produto que a gente construiu junto com esse provedor, eu acho que são outras formas de desconstruir essa visão de commodity da internet. Sim. Então aqui a gente traz um viés de deixar de ser commodity, né? Então eu agrego valor, e aí para esse cliente que está contratando essa internet de velocidade, que hoje toda internet é de velocidade, que ela tenha um bom serviço, me atenda quando eu preciso, ela também me dá uma proteção eventual para mim, mas também para o meu equipamento, para o meu hardware. Sim. Né? Então eu acho que o ponto aqui é encontrar lacunas de agregar valor em determinadas cadeias, principalmente cadeias que a sua operação, seja produto, seja serviço, se tornou commodity. É isso aí. Sim. Né? É um pouco como hoje as seguradoras, né? Como que eu me diferencio de uma outra... Deixar de ser uma briga de cotovelo, né? Porque por fim o seguro em si é um commodity de verdade, né? Todos tem a SUSEP que faz a regulamentação, todos têm provavelmente as mesmas coberturas securitárias dentro de uma nota técnica, vão pagar o sinistro no prazo estipulado pela SUSEP, que são 30 dias, mas o que eu tenho de diferente que atrai esse corretor para mim e não para outra? Então, é exatamente isso que a gente faz junto com essas operações, né? O Thiago com a questão do afinidades e explorando isso em outros balcões, e propriamente o corretor ele também precisa ter isso, a gente faz esse trabalho com ele de aonde você pode identificar essa oportunidade. Se você não tem esse drive, a gente te ajuda. Não tem esse know-how, né? Assim, te provoca bastante. São áreas que são... não é que são canais distintos, o canal corretor e o canal complementares, muitas vezes. Nós somos complementares, porque, por fim,
Existe, sim, frentes que tratam diretamente, é regulamentado isso, a questão da representação de seguros, né? Mas esse corretor, ele pode ter um relacionamento com um balcão, seja com uma empresa de provedor de internet, seja com propriamente uma rede de varejista, que eu possa trazer esse modus operandi para ele, para que ele traga uma receita adicional para o negócio dele e, consequentemente, ajude esse cliente, esse cara a fidelizar a operação e ser remunerado por isso. Então, é um pouco do que a gente faz, né? A gente está sempre cavando oportunidade para trazer receita para a companhia, para fidelizar o corretor, trazer receita para o corretor e, consequentemente, nesse papel que eu comentei antes de multiplicar risco, né? De habilitar a proteção para as pessoas. Eu acho que esse é um bom gancho aqui, Jana, da gente explorar sobre a ótica do corretor. Quando a gente olha sobre a ótica do corretor, vamos compartilhar aqui com a gente um case em que a gente conseguiu apoiar um corretor a abrir essa frente e ele começar a explorar o mercado de affinity dentro do mercado de seguros, logicamente. Compartilhe um exemplo aqui com a gente que a gente já tenha feito isso. Bom, tem uma operação do Nordeste, que essa operação, ele era um corretor tradicional de automóvel, né? E ele tinha um relacionamento com um varejo da família. Perfeito. E por fim, ele percebia nesse dia a dia, né, do varejo, a questão do quanto que as margens do negócio dele propriamente eram baixas, né, assim. E o quanto que ele poderia usar esse balcão, ele como corretor, como ele poderia contribuir para que dentro daquele balcão vendesse seguro e tivesse uma margem maior. Ele era um varejo pequeno, né, essa era uma rede de poucas lojas, mas que viu essa possibilidade de colocar um produto no balcão mesmo, uma venda de um seguro no momento que está vendendo uma geladeira, né? Implantou essa operação e disso ele criou um sistema que ele começou a vender para vários varejos. Que não eram da rede dele. Que não eram da rede dele. Porque ele viu uma deficiência, porque muito do que o Thiago falou quando a gente distribui o seguro num balcão que não é o balcão tradicional, né? Você precisa ter uma comunicação com essa ponta. Então, a parte tecnológica da seguradora é muito importante. Você precisa entregar realmente, né, o certificado lá na ponta. Né? Eu preciso que o cliente, na hora que ele esteja comprando a geladeira, ele compre um seguro de acidente pessoal com uma capitalização e saia com o certificado na hora. Então, existe uma deficiência do mercado quanto a isso, que ainda bem a gente aqui consegue suprir. Então, a gente tem ganhado espaço né, com essa agilidade de entrega, mas esse corretor, ele teve essa sacada de, olha, eu vi uma deficiência no mercado, criou a gente chama de RP, né, um sistema próprio que ele integrava o risco que a seguradora, né, customizou para ele e ele distribuía em vários balcões. Deu capilaridade. E o negócio dele era propriamente um seguro de automóvel, ele identificou uma oportunidade de negócio e expandiu isso. E esse parceiro, ele entrou, claro que com essa perspectiva, com esse viés, mas ele entrou em vida com a Sabem. Ele entrou em vida com a Sabem, ele tem outros negócios, né, outros ramos que não são customizados por nós, mas sim, ele entrou em vida com a Sabem com uma assistência residencial, porque o negócio dele é eletrodomésticos, né, das redes, né, principal eletrodoméstico. Então, a gente fez um produto de assistência residencial, com capitalização, né? A gente trouxe essa oportunidade para cá. E, por fim, implantamos e ele distribui isso em massa, né? Através do sisteminha dele, ele multiplica isso para outras. E que outros mercados, aqui a gente já falou, provedor de internet, a gente falou de varejo de linha branca e linha marrom, provavelmente. Sim. Que outros mercados, outras indústrias a gente pode citar que a gente já tem know-how e experiência de explorar nessa construção de produtos, e daqui a pouco a gente pode falar das indústrias, pode falar inclusive dos produtos que a gente modelou para essas indústrias, mas que outras indústrias a gente já explorou que a gente pode compartilhar aqui? Bom, um mercado que a gente está olhando com precisão e já entramos, já estamos operando, é o cooperativismo.
A gente tem... Qual específico? De cooperativo de crédito? Tem cooperativo de crédito. Isso. E a gente está fazendo um trabalho agora também nas cooperativas de produção. Aham. Mas a de crédito a gente entrou de fato, né, numa operação robusta, e num modelo, né, entrando na carteira de crédito, e agora a gente acabou de desenvolver um outro modelo dentro de um outro grupo cooperativo, que é através de financiamentos e de veículos com produto também, voltado para perda de renda, enfim, algo também inovador, né, um modelo que ainda está no forninho saindo, mas eu acho que é de grande impacto. Então, o mercado cooperativo a gente está olhando assim, com bastante importância e relevância. Obviamente que puxado a isso é o que o mercado sempre chamou de bancassurance, né? Mas eu sou um pouco teimoso em algumas coisas, aquele mais do mesmo, eu sou uma pessoa que eu vou muito na contramão disso, para tentar não fazer mais do mesmo. Então, fato é que a gente tem tentado inovar em alguns modelos de parceria, onde a gente possa ter parceiros estratégicos, que a gente consiga ser muito estratégico para ele na formatação de produto que agregue para ele. E para nós, esse parceiro pode ser uma ponta de escala, ao invés da gente organicamente fazer mobilizar um negócio, um esforço tremendo para buscar essa capilaridade. Então a gente faz alianças muito mais específicas, que a gente consegue escalar através desses players, né? E a gente consegue também prover para esses players mais diferenciais, que aí é resultado para ele, resultado para nós, e obviamente que a gente... Pro cliente dele. Exatamente, e aí tem uma escalabilidade para ambos, né? Então a gente tem exemplo disso, a parceria com a Pizzi, que é um dos principais players de seguro voltado a celulares, de roubo e furto, né? Quebra acidental, proteções de tela, enfim. E a gente identificou isso lá atrás para torná-los parceiros nossos, até para ele prover serviço que a gente possa agregar no nosso ramo de pessoas. Celular Tem gente que tem dois. Só tem mais celular, só tem mais celular do que gente no mundo, né? Exatamente. E é um negócio que está 24 horas na mão das pessoas. Então, assim, e a gente trouxe algumas soluções para que a gente possa, pelo menos, sanar alguns percalços das pessoas com o celular. Em contrapartida, a gente desenvolveu com eles produtos que eles falam, pô, o que eu posso ofertar além do meu core, que é o seguro celular, enfim. E aí a gente desenvolve produtos ali agregados ao seguro celular, em determinadas cadeias que eles atuam, que fez todo sentido para o canal, fez todo sentido atrelar o produto deles, porque a gente está falando eles da concorrência completamente, porque acho que é um ponto importante aqui sobre isso, né? Para eles criou muito diferencial. E outra, ele atrelou, ele teve um link tanto do produto dele, que é o seguro celular, quanto o produto que a gente fez linkado a isso, que é voltado à renda e suportando alguma eventualidade que a pessoa tenha para usar o seguro celular. Enfim, esses tipos de movimentos que a gente tem feito para a gente ter muito mais assertividade e eficiência nos resultados. E isso, não só para afinidades, como a Jana falou, para o corretor, obviamente, que a gente tem a esteira tradicional, né, das cotações, né, tentar otimizar ao máximo a questão tecnológica, né, os acessos, facilitar a questão de cada vez mais da cotação em si, do acesso às documentações, toda essa esteira operacional,
mas também um trabalho muito de provocação nesses corretores, porque às vezes eles não enxergam que dentro do aquário dele ele tem muita oportunidade ali. E esse é o nosso papel. Quando a gente fala sair um pouco da mesmice, a Sabem nos provocou muito esses últimos anos a gente fazer essa brincadeirinha de risco com serviços, só que de uma forma, um olhar muito para a pessoa, como a gente diz, e que, apesar da gente ser de um ramo de atividade, né, de seguro, que é o de pessoas, eu acho que a gente está no ramo que tem mais possibilidades, digamos assim, tá? Porque a gente está falando hoje, você olhar o perfis de pessoas, perfis de famílias, uma série de questões assim que a gente avalia, cara, a gente tem ideias infinitas para criar produtos e dentro do nosso ramo, no que a gente tem de risco, de coberturas, né, e serviços. Então, hoje eu digo, né, e a gente fala muito isso, que, cara, a gente tem provocado, até nas regiões que a gente tem ido, a gente tem tido um retorno interessante das pessoas que nos conhecem já de muito tempo. E assim, eu acho que eu quero trazer mais eu quero que a gente comece a encerrar aqui o nosso papo, pra gente não se estender muito nesse episódio, mas eu queria trazer 2 pontos. Eu acho que um é super cabível para vocês dois, e o outro eu acho que é mais pra Jana, que é com o corretor. Mas assim, eu queria olhar... O primeiro ponto que eu queria abordar aqui é o seguinte: olhando do ponto de vista de futuro, em que mercado, em que indústria a gente ainda não entrou no Affinity e que a gente tá louco para entrar, porque a gente já viu oportunidades de criação de produtos, inserção de produtos, só ainda não encontrou o parceiro certo. E por fim, vai pensando aí. E por fim, eu acho que aqui uma das mensagens que fica aqui desse episódio é que a gente pode apoiar o corretor a entrar nesse mercado, né? E aí, acho que por fim, eu acho que a gente podia concluir com um chamado para isso. Sim. Né? Um convite para a gente acolher esse corretor e entender dentro do contexto dele de que forma a gente pode apoiar ele a entrar nesse mercado de Affinity. Tá bom. Onde, Thiago, que a gente ainda não entrou, mercados, produtos, serviços, e que a gente tá louco para entrar porque a gente já viu que tem muita oportunidade. Na verdade, não é que a gente não entrou, a gente já entrou, mas tem mais o que a gente descobriu é que dentro desse mercado tem várias camadas que são pouquíssimo exploradas, que é o setor de turismo. Então, a gente quis o viagem, entramos, acho que a gente agora consolidou por conta de alguns acontecimentos muito bons, que claro, recentes. E só que dentro desse segmento de turismo que a gente não entrou, tem várias camadas que ninguém explora. Só na pontinha do iceberg. Exatamente, tem muita. E aí a gente já identificou algumas coisas que, cara, ninguém tá olhando e é um volume muito grande e, de fato, as pessoas precisam. Não é que talvez, as pessoas precisam. E aí a gente, obviamente que eu não vou dar spoiler, porque ainda a gente está construindo esses escopos, mas a gente já está mexendo nesses vesperos. E quando isso virar realidade, a gente tem que falar sobre isso aqui. Nesse semestre eu acho que a gente possa ter alguns movimentos e para o começo do ano que vem. Mas é um setor, por isso que eu falei, né? É um setor que a gente já entrou, mas ainda tem muito a fazer. Eu considero como quase que nem entrou, porque, ainda. Cara, tá batendo na porta. O movimento pós-pandemia, a volta do turismo pós-pandemia, ele voltou de uma maneira muito mais agressiva, né? Aquilo mexeu muito com a humanidade e é um setor que, cara... E as pessoas ficaram enfurnadas em casa, né? Sim. Não, e outra, o setor de entretenimento, né, e turismo,
né? Penou muito também. Não, e vem se diversificando experiências. Uhum. As pessoas têm, têm uma relação do estresse da vida que hoje, e as pessoas estão olhando essa relação e de que, cara, eu preciso ficar gazando embaixo do colchão, eu preciso viver experiências e tal, porque a vida é curta. Então tem pontos psicológicos também que tem que ser levados em consideração até para você explorar um segmento, um nicho. Uhum. Então eu olho muito por várias perspectivas para poder a gente ter uma luz de falar assim, cara, acho que isso é promissor ou não. E esse é o segmento que a gente entrou, mas, cara, tem um oceano assim que pouquíssimos olham. Legal. Vou na carona do que você está falando, e você é até um pouco abelhuda de falar da tua área. Mas tem a questão também, né, a questão da viagem, mas também dos eventos, né? A gente tem algo também a ser explorado, né? E algo que poucas seguradoras estão fazendo, que é a questão do no-show do ingresso, né? Então, claro, o seguro de AP Eventos ele é mais comum, né? Inclusive em portfólio do canal corretor. Mas quando você fala realmente das tiqueteiras, né? De você ter uma solução que você respalda o cara caso ele não possa participar, né? Comprou. Hoje em dia você compra com muita antecedência, né? Os ingressos para participar de palestras, para participar de shows, né? Você pega um grande festival, começa a vender acabou já começa a vender o do ano que Sem vem. dúvida. Então, eu acho que também tem essa questão pro afinidades do que está vinculado a um evento, né? Então, o ingresso protegido, que é o no-show do ingresso, é um produto de portfólio nosso. Que eu também acho que tem um caminho que a gente pode explorar e percorrer. Agora, não estava no script, mas você falar um nicho que a gente não está, mas que eu gostaria muito, porque eu acho que é a bola da vez. E, cara, é só ver, olhar pela rua no Brasil inteiro, que sobe, desce, que sobe de prédio. E é o setor de construção civil. Mas olhar de uma maneira do afinidades. Não da parte de CCTs e tal, que tem essa questão. Mas a parte de afinidades eu acho que também é um nicho que eu gostaria de entrar de uma forma inteligente, assim. Porque é um setor que tá, assim, bombando. A cada 100 metros tem um prédio subindo. Tá movimentando a economia cada vez mais. E é um nicho que eu acho que tem... Ele oscila, mas dificilmente ele passa por um momento muito ruim. Né? Crítico. Eu só vejo As pessoas têm que morar. Eu só vejo ele expandindo, entende? Nasce mais pessoas, as pessoas têm que ter casa para morar, né? Eu só vejo ele crescendo. Não, e os centros urbanos estão cada vez mais condensando também, né? Então esse é o natural, assim. Tem um pouco a ver com o que a gente estava falando de mobilidade urbana que muda, tem a ver com a questão de como expande, né, essa questão de moradia. Sem dúvida. Tudo isso é oportunidade para proteger pessoas. E por fim... meu convite. Isso. Fazer meu convite. Não, por fim, eu acho assim, usem dessa nossa curadoria, vamos dizer assim, que é legal essa palavra. Mas poucas seguradoras elas estão dispostas a fazer esse olho no olho e ajudar esse corretor a identificar a oportunidade de negócios ou na própria carteira ou por relacionamento que ele tenha, né? A Sabem, ela tem muito bem estruturado esses canais de distribuição justamente por isso, para a gente escalar e trazer soluções em qualquer balcão que essa pessoa, através do relacionamento dela, pode ter acesso, né? Então, eu acho que é difícil no mercado o parceiro encontrar isso, né? De novo, reforço que a maioria das seguradoras estão direcionando todo o atendimento dela para algo muito mais digital, e o digital não tem essa especificidade, né? Essa customização e essa atenção sob medida. Então, isso é uma habilidade da companhia e convido os corretores a se cadastrarem de novo com a gente e a conhecer um pouquinho desse nosso negócio. Legal. Eu agradeço muito a participação de vocês, a gente até estourou um pouquinho do nosso tempo, mas foi muito legal. Obrigado por quem ficou com a gente até aqui e usem a Sabem para construir negócios
no Affinity, no Canal Corretor. Perenes. E Com que receitas seja bom para interessantes. todo mundo. Isso aí. Tá? Obrigado. Obrigada. E até o próximo episódio.